Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Com muita alegria, novamente nos reunimos, ainda de maneira virtual, para mais um momento de reflexões sobre a doutrina espírita. Nesse momento, então, vamos solicitar aos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliem nesse momento em que estamos reunidos para a compreensão ampliada do tema da noite. O título é Pureza de Coração, que está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Uma das bem-aventuranças enunciadas pelo mestre Galileu no preâmbulo do Sermão do Monte, que é a síntese moral dos ensinamentos de Jesus. Instruções que anunciavam a vinda do reino do amor por meio da palavra, por meio da ação do Rabi, que tornou a justiça divina presente no mundo. Nesses novos ensinamentos, são descritos os passos que devemos seguir para pertencer ao reino do amor, que está em nossa intimidade e que precisa ser despertado. No Livro dos Espíritos, a questão 621, Allan Kardec perguntou aos construtores da codificação onde está gravada a lei de Deus. E eles responderam: a lei de Deus está gravada na consciência, então a nossa intimidade. Nós precisamos despertar da consciência física do nosso dia a dia e buscar a consciência psíquica. É um novo padrão de conduta a ser executado do interior para o exterior, agora conscientemente. Lei divina a nos guiar pela evolução milenar num trabalho amplo e complexo de reforma moral. Então nós vamos nos recordar que bem-aventuranças são as felicidades e que bem-aventurado é aquele que é feliz. Nesse aspecto, nós vamos encontrar Allan Kardec maravilhosamente nos trazendo um momento em que Mateus e Marcos nos informam. Algumas mulheres chegaram perto de Jesus e seus discípulos, e as crianças então foram até o mestre. Mas os seus seguidores afastaram todos para não perturbá-lo. Jesus então, vendo isso, vai dizer: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Olha a importância dessa palavra. Não é para os que são iguais. É nesse momento que ele vai nos deixar com uma certeza meridiana. O reino dos céus só é conquistado pelas pessoas que possuem semelhança com a pureza de sentimentos. Coração, que o Cristo falava, sentimentos. Então, com muita simplicidade, com muita humildade, que geralmente são encontradas nas crianças. Então, Jesus tomou, naquela ocasião, a criança como símbolo da pureza, da inocência, em razão dessa candura, dessa obediência que a caracteriza, e nos instruiu que para encontrarmos a felicidade devemos nos parecer a elas. Com seus gestos inocentes, elas nos mostram
a imagem real da pureza. Então as crianças, embora sejam espíritos milenares, elas vêm para novas existências com todos os aspectos da inocência. São a certeza do progresso e a esperança do mundo, então nós devemos cuidá-las com muito desvelo. É um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz do passado e que agora está empenhado na conquista de uma futura felicidade. E mesmo nas crianças de maus pendores, isso é dissimulado pela candura de seus traços infantis, porque ainda são desprovidas da maldade e do egoísmo. Até aproximadamente 7 anos, os 3.000 dias que nos fala o amigo espiritual Emmanuel. Ela ainda se apresenta com toda essa candura para angariar o amor, o carinho dos seus pais, porque se não fosse assim, seria mais difícil. Então nós vamos encontrar a pureza de coração. Ao tempo de Jesus, os homens, sem conhecer a não ser as leis de Moisés, achavam que pureza era algo de aspecto exterior, pela materialidade em que viviam. E eles sempre questionavam o mestre porque ele relacionava-se com os gentios. E então, principalmente os fariseus, diziam: quem se relaciona com os gentios perde a sua pureza, fica contaminado. E nós temos exemplos. Na parábola do bom samaritano, nós conhecemos aquele homem caído à beira da estrada, passa um sacerdote, o evita e vai embora. Depois passa um levita, que também é religioso, faz a mesma coisa. Mais tarde passa o gentil, o samaritano, considerado pelos seus pares como homem de má vida, dissoluta, etc. Pois é ele que vai ajudá-lo. E nós então estamos encontrando que o sacerdote e o levita, que passaram e não auxiliaram, é porque não quiseram contaminar-se. A aparência externa. Quando Jesus diz a Zaqueu que precisa estar na casa dele, os homens, principalmente os fariseus, vão execrá-lo. Onde se viu estar na casa de um publicano, um homem de má vida? Quando Jesus almoçava, conversava, se entendia com essas pessoas mais simples, eles reprovavam e diziam: Senhor, tu andas com homens que nem lavam as mãos para comer. E aí Jesus então vai trazer um outro ensinamento maravilhoso. Não é o que entra na boca do homem que o contamina, é o que sai. Porque o que sai provém dos sentimentos. É nesse aspecto que nós vamos encontrar em um outro momento Jesus chamando todos esses seus conterrâneos, porque eram da mesma etnia, todos eram hebreus, chamando-os de sepulcros caiados, em que o mestre vai dizer: são brancos por fora e sujos por dentro. Sujos moralmente, pelas defecções negativas. Para manter um aspecto de pureza, principalmente naquela época, se pintavam os sepulcros com cal, ficava branco, para manter uma aparência de pureza. E Jesus usa essa outra figura e vai dizer:
Nós sabemos o que tem dentro de um sepulcro. Não importa que ele esteja muito alvo por fora. Então, o foco central desse momento, pureza de coração, é a modificação dos pensamentos para evolução. É purificar os sentimentos desmaterializando-se, porque a nossa meta é a purificação espiritual, onde nós vamos encontrar possibilidades felizes e paz. Então o amigo espiritual, ele nos informa quando a pureza viver nos nossos sentimentos, o endurecimento espiritual jamais encontrará abrigo, porque o calor do nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade daqueles que ainda se confiam a viver ao arrepio da lei divina. Então nós estamos recordando o calor do nosso carinho, a vibração positiva nesse aspecto dos nossos pensamentos elevados, sempre pensando fazer o bem aos outros, vai estimular a todos, porque é uma vibração positiva perpassando por todos os recantos. É nesse aspecto que nós vamos nos lembrar que no mundo, até hoje, não existiu ninguém com tanta pureza quanto o Mestre. Quando a terra se desprendeu do sol, ele já era espírito puro. Guardadas as proporções, se nós purificarmos os nossos sentimentos, nós identificaremos a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, ele nunca nos deixa ao abandono, e perceberemos que a maldade e o crime são apenas ignorância daquele espírito que teme viver de costas para a lei do amor, ainda não compreendendo que é um brilhante divino que virá fatalmente a irradiar a luz que possui. Mas essa luz ele tem que fazê-la brilhar. Como dizia o Mestre, brilhe a vossa luz. Então toda a luz deve nascer da vontade do Espírito, dos recônditos da sua intimidade. Nesse aspecto, os limpos de coração são felizes, porque são bem-sucedidos na conquista dos dons espirituais. São todos aqueles que só vivem sentimentos superiores, e por isso fácil se lhes tornará a caminhada para Deus. O homem que faz o bem pelo bem, ele gosta de ajudar, ele gosta de servir. Ele já lutou em reencarnações anteriores, ele venceu-se e venceu os seus desafios, e hoje para ele o bem é um hábito. Ele não tem malícia, não tem maldade, e age com toda pureza e sinceridade de propósitos. E assim ele não pactua com o mal, porque ele de certa forma é limpo na sensibilidade, percebe melhor o que é próprio da espiritualidade superior. Isso é trabalho, é dedicação, é persistência, é perseverança. Nós precisamos compreender que estamos na Terra para trabalhar, ajudando a todos aqueles que necessitam ser ajudados. É nesse aspecto que nós vimos naquela frase da bem-aventurança: felizes os puros de coração, porque
verão, tempo futuro, a Deus. Nós vamos ver que em cada bem-aventurança tem um primeiro momento em que é uma situação, é um fato em que determina que nós devemos tomar uma posição. E na segunda etapa nós vamos ver então a conclusão daquela tomada de posição. Então aqueles que verão a Deus, para ver a Deus é preciso ter pureza no olhar, pureza no ouvir, pureza no falar e também nas ações. Os amigos espirituais nos informam: o bem não merece comentário em tempo algum, então nós temos que ter olhar vendo apenas o que é bom, ouvindo apenas o que é saudável, falando apenas aquilo que eleva e agindo sempre em favor dos outros. Porque aí nós vamos compreender que em cada irmão Deus está presente, porque Ele é onisciente. O Mestre nos mostra, ele só via o bem nos caminhos por onde passava. Ele encontrou Maria de Magdala, aquela mulher perturbada, obsidiada. Ele viu Deus naquela irmã e vai torná-la mensageira quando encontrou com o Mestre após a cruz. Em Pedro, aquele pescador rude, ele via Deus e vai transformá-lo na sua pedra angular da doutrina. Saulo de Tarso, senador judeu, mandava matar, perseguia os cristãos, ele viu Deus. E ninguém foi tão fiel quanto Paulo, agora Paulo, ao Mestre. E nós vamos encontrando exemplos e mais exemplos ao longo da sua rápida passagem de 33 anos, nos deixando uma demonstração cabal de que tudo o que ele fez nós poderemos fazer. Depende apenas de nós. Então ver a Deus é conhecer-se, é descobrir-se, transformar-se e com isso tudo iluminar-se pela via dos sentimentos, única ponte do espírito para a sua evolução infinita. Nós temos na questão 919 do Livro dos Espíritos uma instrução valiosíssima como conhecer-nos, para despertar, para encontrar as nossas realidades, percebendo aquilo que nós somos, os nossos defeitos morais, as nossas limitações, também concluir das nossas possibilidades e decididamente colocar a mão na charrua, não olhar para trás, seguir em frente e lavrar o nosso campo espiritual. É nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: é preciso conhecer-se, descobrir-se, porque aí nós estaremos nos transformando para melhor, fazendo com exatidão brilhar a luz que somos, agora com sentimentos altruístas, com pensamentos elevados, sempre tentando o melhor para os outros,
vivendo feliz com as coisas boas que acontecem. É nesse aspecto que os amigos espirituais nos informam da iluminação dos sentimentos, vem a verdadeira cristianização do lar. Porque nós precisamos colocar Cristo no nosso lar. Nós temos o Evangelho no lar. É preciso que nós apresentemos a divindade aos nossos filhos, que são espíritos de épocas transatas, que agora compartilham conosco aquele mesmo abrigo. Pois nós precisamos trazer a sua atenção para Deus, para o Rabi, para os nossos amigos espirituais, para que eles possam acumular informações novas, escrevendo um novo livro nessa etapa reencarnatória, para que mais adiante possam conseguir ser melhores do que quando chegaram. Então, da iluminação dos sentimentos de todos nós vem a verdadeira cristianização dos nossos lares. A vibração positiva que emana do lar que ora, afugentando as sombras, irradiando por onde passa a nossa vontade a todos aqueles que precisam receber essa energia de amor. E também o amigo espiritual nos diz: e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade redimida. Nós estamos dentro de uma era histórica, estamos passando de um tipo de planeta para outro tipo. E junto com esse vendaval evolutivo, digamos assim, nós estamos recebendo uma pandemia. E nós conseguiremos, com a rigidez dos nossos pensamentos, com as preces das coletividades, nos manter com o padrão vibratório todos elevados e conseguir nos manter rígidos na saúde física, não dando guarida a esse vírus que aí está, que sabemos ser um efeito daquilo que viemos causando ao longo dos milênios. E Deus, na sua misericórdia infinita, nos apresenta e ao mesmo tempo nos socorre. Nunca se viu em tão pouco tempo uma vacina surgir na história. Hoje nós temos no mínimo 6 vacinas. Os missionários do amor, sob as ordens de Jesus, por autorização divina, estão nos amparando. E nós vamos encontrar nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, uma mensagem de João Evangelista, quando ele vai nos informar que Jesus, ao se referir às criancinhas, ele também falou principalmente dirigindo-se aos infelizes, aos fracos, aos escravizados, aos viciados de qualquer idade, pois são esses que mais precisam de auxílio porque a infância é intelectual. Também se referiu aos espíritos que sofrem nas regiões espirituais inferiores, pedindo para todos eles a atenção e a bondade de todos nós, prometendo a todos consolo e amparo. Porque ainda somos crianças espirituais, carentes de amor e orientação. Somente os que alcançam a pureza e a inocência, a fragilidade e a doçura das crianças, somente esses que se assemelham estão em estado de merecer a felicidade, que se origina sempre de uma consciência sem manchas, sem desgostos, sem desilusões.
apenas uma consciência desperta, em paz e confiante na misericórdia do Pai. Que fique para nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade, fiquemos em paz, tenhamos todos uma boa noite.